maior prova de amor que você pode dar para o seu filho é cuidar de si próprio. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rancho Boa Esperança. Vocês sabem que aqui o objetivo do canal é sempre retratar a vida simples no campo, o dia a dia que a gente leva aqui e também os projetos que temos aqui para o rancho, né? Entretanto, eu tenho um assunto que eu venho matutando já faz um tempo e que eu resolvi trazer à tona hoje e compartilhar com vocês. E hoje nesse vídeo eu quero falar sobre pais e filhos, sobre essa relação que muitas vezes é amorosa, muitas vezes é odiosa, muitas vezes é conturbada, muitas vezes é alegre também. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre os pais, né? E a ideia de hoje é: a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho é cuidar de si próprio. Eu sei que quando os pais têm filhos, a maioria das pessoas vai chegar e falar assim: dê tudo que você tiver para o seu filho, esqueça tudo que você faz e viva sempre para o seu filho. O seu filho é a primeira e única prioridade da sua vida a partir de agora. E isso em partes não está errado. Claro que a partir do momento que você tem um filho, que você coloca uma vida no mundo, você assume total responsabilidade por aquela vida. E até certa idade você vai responder legalmente, não é? Por aquela pessoa. Então você tem que cuidar dela da melhor forma possível, garantir abrigo, segurança, alimento, saúde, educação e muitas outras coisas que um filho, não é, vai necessitar. Mas como toda moeda tem dois lados, você precisa olhar os dois lados dessa história. Você não pode largar tudo que você faz, você não pode parar de fazer sua atividade física, seus hobbies, ou cuidar da sua saúde, ou fazer muitas coisas que você gosta e se dedicar totalmente a criar um filho. Existem muitos pais, né, que quando têm filhos, o próprio casal se afasta bastante, eles não têm mais conexão, porque acham que a vida agora tem que ser totalmente focada no filho. E cara, vocês precisam ter um equilíbrio, vocês precisam ter um balanço, né, entre as coisas. Você tem que cuidar um pouco do seu filho, um pouco da sua esposa ou do seu marido, um pouco do trabalho, um pouco da sua vida pessoal, não é? Você tem que continuar fazendo seus hobbies, atividade física, jogando videogame, assistindo filme, mas tudo no seu tempo e tudo equilibrado. E como tudo se trata de equilíbrio, também temos o lado dos pais inconsequentes, que ao invés de cuidar do filho, se dedicam totalmente à vida deles, aos seus hábitos e às suas coisas, e negligenciam a criação do filho, fazendo com que o filho cresça de qualquer jeito. E as duas situações são muito perigosas, né? Uma delas vai negligenciar a criação do seu filho, e a segunda vai negligenciar a sua vida, que no futuro pode ser que acarrete também em problemas para o seu filho. Uma situação interessante que eu sempre acho, que quando eu vou pegar um avião, antes do voo decolar, não é? Os comissários de bordo vêm e dão instruções de segurança. E eu sempre observo que uma das instruções, e talvez a mais importante, é: quando a máscara de oxigênio cair, em caso de emergência, você precisa colocar primeiro em você e depois no seu filho. Aí muita gente fala: caramba, isso é um absurdo. Primeiramente a criança, não é? Porém, há situações que você vai ter que vir em primeiro lugar para poder depois proteger o seu filho. Se você colocar a máscara em você primeiro, você vai ter total controle sobre aquela criança depois, em colocar a máscara dele também, não é? Em segundo, e proteger aquela criança. Em várias situações do cotidiano a gente pode observar coisas desse tipo. Você primeiro precisa se cuidar, ter o famoso amor próprio, para depois você cuidar de outra vida. Seja um relacionamento amoroso, seja uma amizade, ou seja mesmo um filho. Mas a parte que eu realmente quero chegar é sobre os pais que não se cuidam de forma alguma. Eles negligenciam sua saúde, comem de qualquer jeito, não fazem atividade física, eles não se divertem, eles não fazem nada para viver uma vida melhor, né? Se dedicam a cuidar dos filhos, a trabalhar, a viver uma vida muitas vezes medíocre. E quando chegam numa certa idade, cara, o que acontece? Eles adoecem, vão para uma cama ou vão para o hospital ficar internados e vão dar trabalho para quem? Para os filhos. Eu tenho um colega que falou isso para mim há muitos anos, há mais ou menos 9 anos atrás. Ele falou para mim sobre isso, sobre a negligência que muitos pais têm com a própria saúde. Eles não pensam no futuro, não pensam em se cuidar. Eles não pensam que amanhã, daqui a alguns anos, eles vão envelhecer e vão precisar de assistência, né? E quando uma pessoa dessa idade, um idoso, cai, fica acamado, vai para o hospital, etc., a primeira pessoa, né,
pelo menos deveria ser, a primeira pessoa a cuidar deles tem que ser os filhos. Mas na maioria das vezes, os filhos estão lá, dedicados em trabalho, carreira, viagem, diversão, etc. E tem que parar tudo para cuidar de um pai que não se cuidou. Isso me deixa muito puto, porque, na minha opinião, cada um deveria ser responsável por si próprio, né? E a menos que seja um caso de acidente, uma coisa natural, né? Aí sim vai precisar de ajuda e outra pessoa vai poder ajudar. Mas em casos que a doença vem por negligência, por falta de cuidado, cara, isso pra mim é inadmissível. E como eu falei em outro vídeo, nós viemos de Portugal para aqui pro interior por conta do meu sogro que adoeceu. E essa situação com o meu sogro me fez pensar muito mais sobre isso. O meu sogro adquiriu Alzheimer, que é um tipo de demência, e essa demência derivou do abuso de álcool durante muitos anos da vida dele. Ele bebeu desde os 14 anos até agora, os 63 anos, e nunca parou. Bebeu, fumou, se alimentou mal, dormiu mal por muitos anos, enfim, agora ele não consegue mais ser dono de si próprio. Isso aqui está longe de ser um desabafo, pelo contrário, até porque a situação está muito bem resolvida, eu e minha esposa estamos lidando muito bem com isso, com toda a vida aqui. Na verdade, esse vídeo é mais um alerta para você, jovem, que deve se cuidar muito mais e evitar dar trabalho para os outros no futuro. Como eu falei, acidentes acontecem, infortúnios acontecem, mas quando vem da negligência, aí a culpa é sua. E para você que é mais velho, que ainda consegue andar, está são, está tranquilo, cara, se cuide muito mais, tente ser mais ativo, tente trabalhar em alguma coisa para você ali, sei lá, fazer um artesanato, cortar madeira, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma academia, pedalar, vai nadar, vai fazer qualquer coisa, cara, para cuidar da sua saúde. Porque depois que você adoece, já não tem jeito, é muito difícil voltar atrás. Existe toda uma geração de pessoas mais velhas que nunca foram ao médico, que só vão em casos extremos, que negligenciam a alimentação, que usam muita droga, por exemplo, muito álcool, fumam muito, ou que consomem muito açúcar, muita gordura. E tudo isso é um sinal de alerta, essas pessoas podem adoecer a qualquer momento, podem ter um ataque, mas quando somos mais jovens, muitas vezes não pensamos nisso. A gente só vai e deixa a vida levar, né? Se você por acaso está saindo muito na noite, está perdendo sono, está fazendo uso de substâncias, bebendo demais, fazendo coisas erradas por aí, cara, foge dessa vida, velho. Tenta se cuidar, tenta viver uma vida mais regrada, tenta fazer coisas por você e pelas pessoas que você ama também, né? Isso é uma lição, como eu falei no início do vídeo, de pais para filhos e filhos para pais, né? Então, se você quer dar menos trabalho para os seus pais, vive uma vida mais tranquila, mais próxima do bem, né? Se você quer dar, né, amor, uma vida melhor para o seu filho, se cuida também, vive mais próximo das coisas boas. Não negligencie a sua saúde, por favor, cara. Faz isso. Eu creio que uma das piores doenças que existem é o arrependimento. É você chegar numa idade e olhar para trás e pensar, caramba, eu podia ter feito diferente, eu poderia ter me cuidado mais, poderia ter me alimentado melhor, poderia ter dado mais atenção à minha família, né, aos meus amigos. Eu sou muito jovem, eu tenho só 28 anos, mas eu já penso muito nisso no futuro. E tudo que eu faço hoje é tentando buscar não me arrepender no futuro das decisões que eu tomo, né? Eu tento ponderar bastante as coisas que eu vou fazer, as decisões que eu vou tomar, as pessoas que eu vou ajudar ou magoar, né? Que há momentos que a gente vai magoar pessoas, não tem jeito. Isso muitas vezes é uma escolha mesmo, né? Então tudo isso vai acarretar no seu futuro e na forma como você vai ver a vida depois. Hoje eu observo dois extremos, né? Eu vejo muitos jovens morrendo por abuso das coisas que faz, e vejo muitas pessoas mais velhas adoecendo e morrendo por, na verdade, não se mexer, não sair do lugar, né? Não levantar a bunda do sofá. São dois extremos. Um abusa demais, vive a vida intensamente demais. Já o outro lado não vive a vida. Então cuidar de mim hoje, aproveitar a vida com cuidado, com cautela, me alimentar melhor, fazer exercícios, ter uma vida mais ativa, na minha opinião, é um ato de amor comigo hoje, com meu corpo, com minha mente, e será um ato de amor com meu filho, com meus filhos no futuro. Eu creio que a gente precisa pensar sempre no futuro, sem deixar de viver o presente. Isso é muito importante. Então fica aqui um recado para você. Compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos, com alguma pessoa que você conhece que não esteja se cuidando bem, ou com alguma pessoa que realmente se cuida e que você quer mostrar para ela que ela está no bom caminho. Se inscreve no canal também, isso vai reforçar bastante. Deixe o seu
comentário aqui embaixo e o seu like também. Um abraço, até a próxima, fiquem bem.